A economia é trabalhada em sociedade há milênios. Pegando suas raízes etimológicas, vemos que a palavra vem do grego oikos e nomos, que respectivamente significam casa e lei, ou ordem. Embora a palavra seja europeia, a economia em si é elaborada nas mais diversas sociedades do planeta, o que nos leva a pensar: os povos indígenas do território onde hoje se encontra o Brasil também praticavam a economia? Bem, é o que nesse vídeo iremos abordar. No capítulo 6 do livro O Índio Brasileiro, o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje, é falado sobre a economia desses povos. A economia indígena vai além do escambo que aprendemos no ensino fundamental ou médio, e da ideia estereotipada dos portugueses trocando pequenos espelhos por quilômetros de terra. Existe uma profunda interação entre os meios de subsistência, desenvolvimento sustentável e as relações culturais e espirituais. O indígena se preocupa em manter não só o equilíbrio do ecossistema, mas também com os espíritos e a comunidade. A principal preocupação ao caçar, pescar e produzir é de que os espíritos, a mãe da mata, se comporta quando se destrói e se replanta. Isso reflete nas capacidades e competências materiais e espirituais do indivíduo na sua interação coletiva. É interessante saber que os esforços para o aumento da produção visam não só a quantidade de alimentos, como também a melhora na qualidade de vida, a inclusão das festas, cerimônias e rituais, sendo desfrutado por muitas pessoas, e que a participação valide esses recursos. O grau de sustentabilidade é garantido pelos rituais religiosos, pois não se trata de uma questão de dominação, e sim pelo respeito ao místico e a capacidade de interação com a natureza. Dada a evolução da economia, abriu-se discussões de como se dá essa questão dentro do contexto indígena e de como ela é abordada. Primeiro, como a economia tradicional. Segundo, como tradicionais em uma via de adaptação. E a terceira, seguindo uma lógica de mercado. Características das economias indígenas. Organização social. A principal marca das economias indígenas é o fato de elas estarem fundamentalmente associadas e interdependentes em relação às dinâmicas de organização social. Para a economia, ela é necessário que estejam associadas, e dependentes uma das outras em relação às dinâmicas sociais. E as dinâmicas sociais é que vai coordenar a sistemática do ritmo, da produção, a capacidade e o sentido das práticas que vão trabalhar. Os calendários sociais, que marcam cerimônias, rituais, ciclos reprodutivos, estão plenamente de acordo com os ciclos ecológicos, onde determina os ciclos de produção. Isso é importante para entender que a dimensão social das economias indígenas vai além de suas necessidades físicas e biológicas, mas é essencial como práticas pedagógicas, espirituais e morais. O deslocamento de grupos indígenas é associado, às vezes de forma errada, a problemas econômicos, como a redução da coleta de caça, esgotamento de terras férteis. Mas, na verdade, na maioria das vezes, o problema é na organização social, por conflitos não resolvidos, e a fome, a subnutrição, a fraca produção ou a ausência de produção nem sempre são vindos de questões de terra, mas sim da organização. Uma desorganização desarticulada, ela impede a organização produtiva. E para eles, as dinâmicas sociais é que impulsionam e dão significado a todo o complexo econômico-produtivo da comunidade. Economia de autossustento. As atividades estão focadas essencialmente na caça, na pesca, na coleta e no artesanato. Ela está voltada a suprir as necessidades vitais, físicas, sociais e espirituais. Essas atividades, caça, pesca, coleta e artesanato, têm o objetivo da alimentação, de dar moradia e de ser solidário. Exemplo, quando a pessoa passa o dia na caça e essa caça é bem sucedida, eles promovem uma festa, chamam membros de outras comunidades, que é feito isso como gesto de solidariedade e de espírito comunitário. Eles são povos não cumulativos, não acumulam bens nem riqueza, mas eles priorizam valores sociais e morais. Diversidade. É necessário salientar que mesmo um povo que vive numa determinada terra pode ter comunidades com realidades totalmente distintas. Uma das economias gerais é a economia mista, que a agricultura ela é praticada através dos sistemas de roças
sempre diversificados com múltiplas espécies. Também pode ter, né, funcionário público, estar aposentado, ser comerciante indígena e ter uma agricultura mecanizada. Organização e técnica. As economias indígenas estão organizadas por meio de complexos sistemas de produção, distribuição e consumo. Eles dependem da especialização e não da profissionalização. Eles têm um grande domínio de técnicas, mesmo com a antropologia clássica dizendo o contrário. Eles selecionam um plantio de acordo com as necessidades da comunidade, distribuem as tarefas por gênero e faixa etária e distribuem para o consumo através de permuta entre famílias, aldeias e grupos étnicos. Eles também têm limitações alimentares de acordo com a cosmologia política de cada subgrupo e obedecem uma teia de relações políticas e econômicas socialmente construídas. Grau de sustentabilidade. São as relações sociais que definem o tipo de relação econômica e estas terão um certo tipo de impacto sobre o meio ambiente. Na verdade, os índios não são os protetores do meio ambiente. Cada subgrupo estabelece sistemas diferenciados no meio em que vivem. Eles agem no limite da capacidade produtiva do meio ambiente e, no decorrer de milhares de anos, vão criando novas técnicas cada vez menos predatórias para a natureza. O grau de valores agregados. Um dos fundamentos da economia indígena é a sua relação com os valores morais, éticos e religiosos tradicionais. Toda atividade econômica tem a função de garantir o bem-estar das pessoas e das coletividades. Tem que ser generoso ao repassar suas habilidades de domínio, né, sobre tal atividade e ser solidário, dividindo sua coleta com os demais. Por isso, sempre tem uma festa, ritual, cerimônia para expressar o valor social, a partilha, o espírito comunitário e a reciprocidade. A economia indígena não é novidade para ninguém, muito menos para os povos indígenas do Brasil, uma vez que em milhares de anos foram capazes de desenvolver formas sustentáveis de vida, mesmo em territórios de baixos recursos, assim como os índios sateres. Eles são responsáveis pela domesticação do guaraná e um dos maiores ativos da economia, na área de bebidas e na área de cosméticos, como ele, entre outros povos, que têm produtos não só na Amazônia, no Centro-Oeste, no Sul, no Sudeste. A principal marca das economias indígenas é o fato de elas estarem fundamentalmente associadas e independentes em relação às dinâmicas de organização social. E a importância de se entender essa dimensão social das economias indígenas é fundamental para não se considerar as atividades produtivas apenas como necessidades físicas, mas também como necessidades pedagógicas, espirituais e morais. As economias indígenas estão organizadas por meio de complexos sistemas de produção, distribuição e consumo. Toda atividade econômica tem em si mesmo como função garantir o bem-estar das pessoas e das coletividades. Por isso, para ser um bom pescador, não basta conseguir pescar muito peixe. É preciso também saber repartir o seu pescado e ser generoso na socialização do domínio das habilidades que o fazem um exímio pescador. Dos projetos modernos de desenvolvimento nas comunidades indígenas. E ao pesquisar, podemos ver os inúmeros projetos criados pelo governo dentro das comunidades indígenas. Vou trazer alguns aqui para compartilhar. Um projeto muito interessante que eu pude ver é o projeto Jovens Empreendedor. Esse projeto Jovens Empreendedor, dentro da comunidade indígena, nasceu a partir de outro projeto que já existia, que era Mulheres Empreendedoras, onde essas mulheres trabalhavam na confecção de vários tipos de artesanato. Elas confeccionavam rede de pesca, cesto, colares, chapéu, bordavam em roupas e depois de feito todo esse processo de artesanato, essas coisas, elas levavam para vender e dali tirava sua renda mensal. Então a comunidade achou viável que os jovens da comunidade também entrassem no projeto,
onde teria uma renda na qual poderia estar custeando suas despesas. E a partir disso, eles começaram a trabalhar no projeto, que hoje é um sucesso dentro da comunidade. Eles promovem feira para vender suas peças, e essa comunidade é uma comunidade que ela está localizada no estado da Amazonas, e a proposta do projeto foi acolher os jovens que viviam na zona urbana de Manaus, onde a concentração da população indígena é maior. E com as poucas oportunidades de emprego para os jovens indígenas, esse projeto foi muito bom para o desenvolvimento dos jovens e criar uma oportunidade de trabalho. Também tem o projeto que é de extração de óleo de piqui. Esse projeto foi criado em 2011 e ele tem o nome de Ruibi. No início, a comunidade não tinha onde trabalhar, mas junto eles construíram uma casa e compraram equipamentos e começaram a trabalhar na extração de óleo de piqui. Esse projeto são mulheres da comunidade que trabalham, os homens só ajudam um pouco. O líder da comunidade diz que o povo estão gostando muito do trabalho e esse projeto ele explica que as mulheres cozinham e faz todo o processo. E as mulheres dizem que essa ideia do projeto é o futuro da geração deles. Na comunidade, o projeto do futuro, eles pensam em ir mais além, buscando mais oportunidade para a comunidade e ver a comunidade crescer e, a partir disso, ter um sucesso. Projeto GAT. Esse projeto GAT foi um dos mais interessantes que eu encontrei em fazer a minha pesquisa. É um projeto que ele atua em 32 terras indígenas em todo o Brasil. Esse projeto foi criado a partir das necessidades da comunidade. O povo indígena vinha sofrendo com preconceito e a falta de oportunidade. Mas a partir do projeto GAT, teve uma mudança incrível na vida da comunidade. O governo entrou com as políticas públicas e junto passaram a desenvolver projetos que vieram beneficiar a aldeia. Eles tiveram toda uma preparação, a partir do governo, aonde aprenderam a liderar as terras na qual trabalhava de uma forma bem mais organizada, cuidando muito melhor do meio ambiente, plantando só em lugar permitido, caçando de forma legal e a pesca também. Aprenderam a mapear todo o território. Hoje a comunidade agradece às políticas públicas que ensinou a resolver os problemas da comunidade. Porque até então a comunidade passava por problema, por desavença, eles não tinham o que eles precisavam. Mas a partir do momento que eles começaram a trabalhar juntamente com o governo, com pessoas que tinham esclarecimento, eles vieram a aprender a como liderar a comunidade. E são projetos incríveis, riquíssimos, que trouxe conhecimento para eles e hoje eles estão felizes e estão vendo que são importantes para o homem branco. E são esses e muitos outros projetos criados dentro das comunidades indígenas que faz a diferença e transforma a vida dos ribeirinhos.